E aí, turma, tranquilo? Comigo tá tranquilo. E com vocês, deixa sua curtida, porque a partir de agora vamos acompanhar o que o Gão e o pessoal do Alterosa Esporte tá achando sobre a negociação de direitos de transmissão dos jogos do Cruzeiro para os campeonatos brasileiros a partir de 2025. Bora acompanhar? Quem não assistiu o vídeo para entender um pouquinho mais sobre o assunto, link aqui nos cards, acompanhe e vamos ver o que o Gão achou. Porém, antes disso, se você gosta da opinião do Gão sobre os assuntos aí do Cruzeiro, deixa sua curtida no vídeo. Deixa o seu like que ajuda demais e contribui com o meu trabalho. Curte, comenta, compartilha e mais importante, se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, hein, turma? Tô vendo aí você assistindo todos os vídeos aí do canal e não se inscrevendo. Se inscreve aí, fechou? Aposta grátis na Champions é só na Betfair, parceira do Cruzeiro e do CDD, onde você ganha o bônus para apostar nos jogos e caso sua aposta seja ganha, você saca, sem BO algum. Clique agora no link do comentário fixado e faça já sua aposta. Tá perguntando qual é a vergonha do Botafogo de Minas Gerais, o Bira, se referindo ao Atlético. Não, não é o Botafogo de Minas Gerais, pelo contrário, é o maior time do Brasil e, obviamente, o maior time de Minas. Mas o Atlético está precisando de melhorar. Você tem razão nesse ponto, porque o Atlético não pode, com o elenco que tem, com o time que tem, fazer esse vexame de perder 2 partidas no Campeonato Mineiro. Você tem razão quando você diz vexame, mas não o Botafogo de Minas. Sobre melhor time de Minas, tem gente que acredita até em Papai Noel, Colinho da Páscoa. Acreditar que o Atlético é o melhor de Minas. Aqui, aí eu viro a opinião dele. O Douglas Carvalho especificou a pergunta. Onde os jogos vão ser transmitidos? Que informaram que com a Libra vão sair da concorrente. Ah, tá. Entendeu? Entendi. É porque existe essa condição aí, mas eu vou ser muito franco com você, cara. Eu acho que nessa condição da Liga Brasileira, né, algumas coisas precisam melhorar demais da conta, demais da conta. Não é uma condição de rivalizar, mas é uma condição de você começar a pensar no sentido. Flamengo não consegue sentar para se negociar, por exemplo, com a possibilidade de divisão de direitos de transmissão, porque a Leila do Palmeiras briga por alguma coisa e você vê os dois trocando farpas. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, e aí, me desculpa até o Bira que está aqui, mas, por exemplo, a condição do Atlético recepcionar o Cruzeiro no seu estádio, por exemplo, né, onde não aceita nem o escudo do Cruzeiro lá. Então são coisas pequenas e mínimas, muito mínimas a serem acertadas para que eles possam sentar e conversar sobre coisas muito maiores, como a divisão, por exemplo, de direito de transmissão. Agora, então, só concluindo o raciocínio, Bebel, então quando você para pensar sobre você analisar pontos que você tem que debater como direito de transmissão, como igualdade, por exemplo, em algumas coisas, condição de tabela, no mínimo eles não conseguem sentar para conversar, quem dirá então conversar com coisas macro? Pois é, agora só é porque eu já vi você falando isso outras vezes e estava apertado, eu não tinha conseguido te responder. Concordo com a sua reivindicação sobre ter o escudo do outro time também que está jogando, independentemente de ser a arena de um ou de outro, né? Que foi o caso de não ter o escudo do Cruzeiro, no caso do Clássico. Mas aí o Rivelli, que cuida ali da assessoria da arena, ele disse que para nenhum outro time houve essa prerrogativa de se usar o escudo. Claro, se tratando de clássico e tudo mais, isso suscita mais debates e eu acho que é justo você colocar isso para qualquer time. Também se o Atlético for jogar... Ô, Ronaldão! O Ronaldão já tá bravo com o carnaval aí. Bebel, então organizando o raciocínio... Mas não houve, tá? Então, nem para nenhuma outra equipe. Então, organizando o raciocínio não é uma justificativa que me convence. Sabe por que não é? Sim. Quando a Federação Mineira mandou, por exemplo, aquela condição, falando assim, pensamos em colocar o jogo do Cruzeiro no sábado de carnaval. 30 segundos. Como se isso fosse um ótimo argumento. E não é. Então, qualquer outro clube que quisesse colocar o escudo lá, deveria ser aceito que colocasse, principalmente porque na hora de fazer a coletiva de imprensa, não aceitaram o banner do Cruzeiro atrás para que fizesse a sua live lá. Então, não é um bom argumento. Colocando a sua justificativa aqui e o seu argumento como justo. É isso, turma. Para quem quiser entender mais um pouquinho sobre o assunto, é só conferir o link aí que eu postei. Postei aí no canal sobre a situação. A Libra já vendeu 1 bilhão e 300 milhões pelos campeonatos de 2025 a 2029 e tem o Cruzeiro, Fluminense, Vasco, os times aí da Liga Forte União que
podem vender, né, pro SBT, que tá o Gão aí, né, Alterosa é do SBT, afiliada do SBT, e pode vender também pro grupo da Warner, que tem TNT Sports, tem Space, tem HBO Max, vai mudar de nome, então vamos continuar acompanhando o Gão? E antes da gente continuar com o vídeo, confere aqui sua inscrição no CDD. Mais de 60% do pessoal que assiste o canal ainda não é inscrito. Se for o seu caso, se inscreva para não perder vídeos assim como esse. Agora, ô Milton, se der, coloca aqui na tela, por gentileza, a próxima pauta aí do programa, que é o anúncio do Cruzeiro sobre a lesão do meio-campista Fernando Henrique, que depois de exames foi diagnosticada aí lesão muscular na coxa direita. Bebel, só concluindo o pensamento que eu falei sobre também a Camila Rieta, gente, corta pra mim aqui, meu tio, a gente volta a falar do Fernando rapidinho, porque eu falei, na verdade eu não especifiquei qual que era a minha indignação. Minha indignação é por causa da qualidade do gramado, e isso tudo leva a crer que realmente foi o que resultou na lesão da Camila. Vamos falar agora do Fernando. Estava conversando com alguns amigos meus, inclusive médicos, ortopedistas, que explicaram o seguinte: no pior cenário, a melhor coisa que pode acontecer para um jogador, e de nós aqui, quem bateu bola mesmo, quem entrou em campo, foi o Ronaldão, ele sabe disso. É quando no início da temporada você começa a ter esses desgastes e sentir. Porque é aquele momento em que o seu corpo começa a se recuperar na hora exata. E aí você se prepara para uma temporada inteira. É uma lesão muscular, provavelmente uma condição de desgaste muscular por causa desse início, né, dessa pré-temporada. Mas em breve o Fernando Henrique, sem dúvida nenhuma, já vai estar à disposição. E é um setor onde o Cruzeiro está muito bem municiado, que é a volância. E repito, e não se cansem se todo dia eu falar isso: quero um substituto à altura para o Matheus Pereira. O Cruzeiro ainda tem que garantir todos os direitos, né, de compra aí do Matheus Pereira, salvo engano, acho que na metade do ano, em cima do, acho que é o Al Hilal. Acho que é o Al Hilal. É o time do Neymar. Eu sempre confundo o Al Hilal com o outro time também, que tem praticamente o mesmo nome. Então tem que garantir esse direito de compra. Ainda assim, eu quero um substituto à altura do Matheus Pereira. O Gão, você tem que entender o momento do Cruzeiro, e etc, e tal. E esse, eu entendo todo tipo de situação e sei que os times no Brasil não passam por um bom momento. Mas você quer um cara à altura do Matheus Pereira? Quero um cara à altura do Matheus Pereira, sim. Inclusive, antes de começar o programa no YouTube, o rapaz mandou uma pergunta sobre condição de direito de transmissão. Isso. O ano passado o Cruzeiro arrecadou quase 100 milhões só de direito de transmissão. Tem que pagar a dívida, recuperação judicial já está ali bem equacionada, já sabemos os valores que têm que ser pagos nesse sentido, então já sabe também o planejamento do que pode ser investido, inclusive para reforçar esse time, para garantir a compra do Matheus Pereira e também garantir um substituto à altura, além de mais um jogador de beirada que eu acho que é necessário para o Cruzeiro. E boa sorte aí para o Fernando Henrique, boa recuperação que você possa render durante a temporada. Vamos aos treinos celestes, Hugão, para você também contar as novidades pra gente. A gente já falou de lesão do Fernando Henrique, mas o fato é que tem muito mais gente lesionada nesse momento, né, nesse início de temporada. Mas em contrapartida tem muita gente voltando também, né? O Ramiro também já está sendo relacionado, está indo já para os jogos, né? Ainda não entrou em campo ainda, né? A gente tem visto a possibilidade aí o Fernando ganhou possibilidades também, o João Pedro tem entrado toda a partida, acho que o Robert também vai evoluir, né? Acho que o João Marcelo, a torcida também tem boas expectativas em relação a ele, que é o substituto direto do Zé Ivaldo, que tomou o terceiro cartão amarelo na última partida e vai vir para jogo, né, no lugar do Zé Ivaldo. É a principal peça, assim, né, a ser a peça direta de substituição do Zé Ivaldo nesse sentido. O Cruzeiro com os treinos muito intensos, né? O Cruzeiro é um time que... O Larcamon é um cara que gosta muito de posse de bola, gosta de ficar com a bola. E eu tenho observado que, por mais que a gente não tinha grandes momentos na última temporada, todo mundo elogiava que o Cruzeiro era um time muito bem treinado. Foi bem treinado pelo... Caraca, bicho. Pelo Pesolano. Depois, quando o Pepa chega também, é um time que todo mundo gosta do jeito que joga e percebe que é um time muito bem treinado. Quando ele sai com o Zé Ricardo, aí o pessoal começa a cornetar bastante, mas aí também todo mundo já falava que era meio que a tragédia anunciada. Não é nada pessoal contra o Zé Ricardo. Era o momento mesmo. Não, é não gostar realmente da filosofia de trabalho do treinador, não é nada pessoal. É a forma que ele trabalha realmente que não agradava os olhos da torcida, né? E quando o Seabra pega com o Autuori, além da gente perceber o time do Seabra muito bem treinado, no Sub-20 foi espetacular, a gente via que o time Sub-20 do Cruzeiro tinha um padrão de jogo excelente, o Seabra colocava isso e o Autuori conseguia se impor como aquele grande líder que ele sempre foi. E agora o Larcamon faz esse mesmo trabalho. Antes do Hugão concluir o raciocínio dele, Tom, ele tá falando do Sub-20 do Cruzeiro, que perdeu o Seabra.
Mas aí, ó, já tem novo treinador, que é o Fernando Oliveira, né? Ele estava na equipe sub-17 do Cruzeiro desde o início de 2023. E essa é uma postagem que foi lá no aplicativo do Cruzeiro. Eles falaram assim: após colher bons resultados, o Fernando Oliveira assume o importante desafio com a categoria, que é porta de entrada ao profissional. Então tá aí, ó. Fernando Oliveira é o novo treinador do Cruzeiro sub-20. Ele era treinador do Cruzeiro sub-17. Então vamos lá continuar o raciocínio para chegar nos finalmente, né? A saída de bola, por exemplo, nos primeiros jogos, eu ficava meio preocupado. Depois eu comecei a ver que o time realmente já conseguia melhorar a movimentação, me preocupava muito com o posicionamento do Marlon, né? Porque o Marlon, por exemplo, ele tinha que recompor bastante para fazer aquela saída com 3 jogadores. Todo mundo começou a falar da possibilidade de jogar com 3 zagueiros. Hoje eu já percebo que o Marlon começa a ficar um pouco mais confortável nessa situação. Agora, para fechar, também não é, eu acredito que não seja polêmico nem pro Gão, mas é algo para se ilustrar aí que acontece que não é legal, que é do Zé Não Ivaldo. assusta. Cruzeiro e Goiás, Leandro Castan, o ano passado. Foi essa a jogada. Nossa senhora, já Também. tá na outra lá, Isso, menino, vamos lá. vai lá. Vamos dar essa jogada aí. Isso, vamos lá. Esse aí O é Gão- o cartão do Zé Ivaldo. O Gão concorda com o cartão do Zé Ivaldo? Mesmo tocando na bola e dando aquela tesoura ali no seu adversário? Nadine, eu pedi esse lance, sabe por quê? Para que a gente tenha uma instrução pedagógica da sua parte sobre esse lance. Porque o jogador, ele vai na bola, ele pega a bola sem dúvida nenhuma aí, e vi muitos torcedores cruzeirenses falando assim: poxa, mas ele acertou a bola. E eu vejo a esposa do Zé Ivaldo no Twitter, nas redes sociais, ela fica maluca quando ele toma cartão amarelo. E a torcida reposta pra caramba, falando: aí, Zé Ivaldo, tá vendo? E é um desfalque pro Cruzeiro importante para esse clássico contra o América. Então eu queria que você desse uma explicação pedagógica a respeito do porquê que o Zé Ivaldo tomou cartão amarelo nessa jogada. É uma jogada super importante justamente para mostrar para os torcedores que mesmo que um jogador ele toque primeiro na bola, a maneira com que ele disputa a bola, que ele não leva em consideração que, dando um carrinho desse, com uma tesoura, com as 2 pernas ali, que ele pode atingir seu adversário, isso é considerado como uma falta temerária, como um lance onde ele não leva em consideração que ele pode colocar em risco o seu adversário. É a maneira com que ele vai disputar a bola, ele se joga, tem uma força, não uma força excessiva, mas tem uma força onde ele pode machucar o seu adversário. Mesmo que ele toque com a perna direita na bola, a perna esquerda ele trava a perna do adversário. Então, mesmo que ele tenha tocado primeiro na bola, isso vai ser considerado falta. E é um lance bem didático mesmo para o torcedor, que geralmente fala: primeiro ele toca na bola e depois tem um contato. Mas depende da maneira com que o jogador entra. Ali ele está com uma tesoura, né? E depois tem um contato. Ele pode travar a perna do seu adversário. Isso é colocar não levar em consideração o risco, que ele pode até lesionar o seu adversário disputando a bola dessa maneira. Então eu concordo com a decisão da arbitragem, mesmo que o jogador tenha tocado na bola primeiro. Conectada do Gão. Zé Ivaldo, você é importantíssimo para esse jogo contra o América e uma baixa considerável. Quando você percebe a jogada, você vê que o Lucas Silva está vindo fechando, o Romero está vindo fechando, a zaga, o sistema defensivo está bem postado. Então ali talvez, espera a tomada de decisão ali do atacante, porque você não está enfrentando, com todo o respeito do mundo, ao jogador do Patrocinense. Você não está enfrentando ali, por exemplo, sabe, um Modric, você não está enfrentando um Garrincha. Então espera a tomada de decisão, que o time está muito bem postado. Gosto desse vigor, gosto desse jogador que vai para cima, com raça, com empenho. Mas eu acho que se você fecha um pouquinho, você consegue tirar a bola e sai pro jogo mais tranquilo. É aquilo que eu falei no lance do Atlético, imprudência. É isso, turma. Resumindo, para esse Campeonato Brasileiro de 2024, o Cruzeiro já tem definido aí sua transmissão, né? Vai passar na Globo, Premier, Sport TV. Só que para 2025, para frente, tá tudo indefinido. Deixa nos comentários a sua opinião. Gostaria da volta do monopólio da Globo ou em vários streams assim diferentes, consequentemente, mais dinheiro pro Cruzeiro? Deixa nos comentários, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal. Valeu, falou, fui! Vamos lá, o que é o Cyberclass? É um portal para ser definitivo na área de treinamentos de marketing digital. Você vai encontrar tudo o que você precisa para gerar renda na internet. Você vai poder assinar agora por só R$12 de R$29. Então toca no link agora, assina, não perde essa oportunidade.